Boa tarde a todos. Muito boa tarde ao nosso ilustríssimo doutor Miguel Juarez, que hoje é o nosso convidado de honra, nosso palestrante. Desde já eu quero agradecer em nome da OAB, em nome da Comissão de Cultura e Eventos, pelo aceite, por esse convite, né, para hoje, nessa tarde, poder aí nos trazer boa parte dos grandes conhecimentos que o doutor possui. Boa tarde aos participantes, muito boa tarde ao presidente da comissão organizadora, Comissão de Direito Condominial, doutor Tiago Rodrigues, aos nossos colaboradores. E antes de começarmos, eu gostaria de fazer aquelas observações iniciais necessárias para as nossas palestras. Primeiramente, lembrar que toda a nossa palestra está sendo gravada, e aí fazer a observação aos nossos participantes para que aqueles que não têm o desejo de ter a sua imagem, né, deixem desativado, deixem desligado o vídeo, orientar também, deixem o nome do usuário aparente para chegar nos momentos de identificar com quem estamos conversando, e também avisar que aqueles que desejam receber o certificado, que encaminhem aqui no chat o nome completo e o e-mail, lembrando que o prazo para a confecção do certificado é de 60 dias, tá bom? Então, todos os detalhes iniciais. Desejo uma boa tarde mais uma vez a todos, agradeço a participação e passo agora a palavra ao nosso querido presidente da Comissão de Direito Condominial, doutor Tiago Rodrigues, que fará para nós a leitura do currículo do nosso expositor dessa tarde, doutor Miguel Juarez. Passo a palavra ao doutor Tiago. Olá, boa tarde a todos. É um motivo de grande satisfação essa live com o amigo doutor Miguel Zain. Preciso, inclusive, de algum tempo para ler o extenso currículo do doutor, alguém qualificado, um grande nome aí do direito condominial em âmbito nacional. Então, para nós é um grande prazer, uma grande honra recebê-lo, doutor. E farei aqui uma leitura do currículo do doutor. Dr. Miguel Zain, ele possui graduação em Direito pela Universidade de Cuiabá, UNIC, em Cuiabá, Mato Grosso. Doutorado em Ciências Jurídicas Sociais pela UMSA, Universidade de Museu Social Argentino. Mestrando em Direito e Justiça e Desenvolvimento na EDB, Escola de Direito do Brasil. Especialista em Direito e Processo Civil, Direito e Processo Penal, Constitucional e Ambiental. Como curso de extensão, Direito Imobiliário, Direito e Processo do Trabalho e Direito Tributário. Advogado atuante há mais de 26 anos na advocacia contenciosa do direito imobiliário e condominial, participando ativamente de assembleias condominiais, bem como realização de instituição, elaboração de convenção condominial e o regimento interno de centenas de condomínios residenciais e comerciais, além de ser advogado de diversos condomínios, membro consultor da Comissão de Direito Condominial Federal da OAB, presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Mato Grosso, diretor estadual do IBRADIM Mato Grosso, professor do curso básico para jurídico e síndicos do Direito Condominial do Qualificar Condomínios, professor na Escola ESA da OAB Mato Grosso, docente na Faculdade FAAP de São Paulo e Ribeirão Preto, docente na Faculdade Cândido Mendes, Rio de Janeiro, fundador e colunista do portal Síndico Legal, com vários artigos publicados nos diversos sites jurídicos do Brasil. Autor do livro Síntese do Direito Condominial Contemporâneo e da Cartilha do Síndico, edição 2018 e 2019. Uau! Esse é um excelente currículo, hein, doutor? Eu, novamente, agradeço a sua presença, a presença de todos. Me sinto lisonjeado, de fato, de receber o senhor e os demais que aqui estão. E hoje a tarde é sua. Na verdade, eu passo a palavra, não sei, a Paula, passo para o doutor, Paula? Pode passar direto para o doutor, que ele possa hoje, mais uma vez, abrilhantar a nossa tarde, que já é certeza, depois desse currículo, é certeza que teremos uma tarde brilhante de conhecimentos. Certamente. Passo a palavra ao doutor. A prova é só de vocês dois. Ele é só um.
Bom, meu grande amigo e colega, Dr. Tiago Rodrigues, tá? Eu quero só falar para você que de todos, isso aí tudo que você acabou de ler, isso aí para mim é confete, tá? O que me orgulha muito em meio a tudo isso é de ser um advogado, de pertencer a essa instituição nobre, né? E ser um advogado e outra coisa, ser palmeirense também, tá? Isso aí é só para os corintianos já ficarem de olho aí. Bom, santista também. Enfim, eu gostaria imensamente de agradecer aí o nosso ilustre presidente da UAB Praia Grande, o doutor Gonçalo Menezes Filho, por estar nos oportunizando, a comissão de culturas e evento dessa seccional, para também que está contribuindo com a nossa comissão aí de direito condominial dessa seccional, né? Eu gostaria de agradecer imensamente também meu amigo doutor Tiago Rodrigues, que vem fazendo um trabalho excepcional também a nível de Brasil aí, com os colegas, divulgando, ajudando a gente a divulgar esse grande nicho de mercado que é o direito condominial. Então, eu que agradeço a oportunidade que a nossa instituição está nos dando para a gente poder falar um pouco para os nossos pares, para os nossos colegas advogados, sobre o direito condominial e sobre este grande nicho de mercado que vem nascendo aí. Então, diante disso, eu agradeço imensamente o convite, né? Vamos falar, então, um pouco nessa tarde sobre os desafios e perspectivas para a advocacia condominial. Eu gostaria de iniciar um pouco, Tiago, falando mais sobre as perspectivas que nós temos aí desse grande nicho de mercado, o que se apresenta para o mercado, né? Então, o advogado, na realidade, ele presta um serviço público, né? Ele exerce uma função social e é indispensável a administração da justiça. Inclusive, a nossa profissão é a única prevista no texto constitucional. A nossa profissão é uma das profissões mais importantes que tem hoje em exercício, não menosprezando as demais. Nós trazemos toda a segurança jurídica para todos os cidadãos. Somos nós que postulamos em juízo ou fora deles, né? Em nome da sociedade, para assegurar principalmente a observância dos direitos universais, né? Temos essa árdua e nobre missão de defender a Constituição, a ordem jurídica, os direitos humanos, né? E a função social também importante, né? A função do advogado é uma função social, né? O advogado evolui, ele tem a obrigação de evoluir também com a ordem jurídica, né? Os direitos humanos e a justiça social. Estamos em constante transformação, né? Com essa evolução, toda essa evolução do direito, houve também uma evolução da forma de ocupação da propriedade, né? O ser humano, ele vem ocupando também, com essa progressão, ele vem ocupando de forma diferente. Nós estamos, propriamente dito, agora vivendo, passando um momento importante da história, passando pela quarta revolução industrial. Essa quarta revolução industrial, assim como o iluminismo, né, que ocorreu, um movimento importante que ocorreu da mudança do absolutismo para a mudança do iluminismo, que foi um fato histórico e muito relevante na história. Este é um momento também tal qual aquela época que nós estamos participando neste momento também. Este momento aqui está trazendo, com essa quarta revolução industrial, muitas novas profissões, né? Sobretudo com essa questão de uso do software, né? Estamos compartilhando. Hoje nós temos as mídias sociais aí, que a gente compartilha conhecimento, que a gente compartilha a todo momento. E a moradia também é uma forma de compartilhamento. E, em meio a toda essa inovação, veio, então, o direito condominial. E nasce, então, para o advogado, esse novo nicho de direito. E nós precisamos
a meio a toda essa evolução que nós estamos vivendo, nós temos que ter a percepção, enquanto advogado, que novos direitos estão surgindo. Outros direitos, por exemplo, o direito à startup. Quantas startups nós temos hoje aí? O Airbnb, por exemplo, é uma startup, né? O Waze, né, é outra startup. Então, nós temos várias startups hoje aí que estão nascendo. Precisa-se de uma assessoria jurídica especializada para essas startups. E para os condomínios, da mesma forma, as pessoas estão ocupando muito mais a nova propriedade. Então, dados de 2012 nos dão conta, né, que nós temos hoje mais de 500 mil condomínios no Brasil. Eu estou me referindo a esse dado de 2012, que foi o último censo que nós tivemos. Obviamente, hoje, nós temos muito mais condomínios, né? Sobretudo depois da grande Copa do Mundo que tivemos aqui no Brasil, que fomentou muito o mercado imobiliário e vários condomínios foram edificados em todo o Brasil, né? Esses condomínios, eles têm uma função social enorme, enorme. Além deles serem grandes arrecadadores para o fisco, sobretudo para o fisco municipal, né, nas questões dos impostos sobre serviço, nas questões do IPTU, né, eles são grandes empregadores, no âmbito estadual também e no âmbito federal, em todos aqueles impostos relativos à relação de trabalho que são atinentes à federação. Então, os condomínios têm uma relevância importante a meio tudo isso. Diante disso aí, eles têm o dever e devem ser administrados observando todos os princípios da governança corporativa, né? Deve ter planejamento, equidade, prestação de contas, controles internos, responsabilidade corporativa e transparência. E quando você fala em governança, quando você fala em transparência, em controles internos, ali está presente também uma assessoria jurídica, né? Esses condomínios hoje, eles têm que ser encarados como verdadeiras corporações empresariais. Todos os preceitos que uma grande, pequena ou média empresa tem, os condomínios têm que ter também, eles têm que serem administrados desta forma. Então, diante de tudo isso aí, surge, então, essa necessidade de ter uma assessoria jurídica especializada, né, para todo o direito condominial, não só também para os condomínios. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente, né? Então, essa importância desse nicho de mercado e que ele é multidisciplinar, nasce, então, a necessidade de ter o advogado especialista na área, né? Vou pedir só um minuto para tomar uma água. Nasce a necessidade de ter o advogado especialista, né? É importante o advogado ele se profissionalizar. O advogado generalista, ele já vem perdendo o campo há muito tempo. Hoje as pessoas estão mais em busca daquele advogado, né, que tenha especialização. Então, nós precisamos saber, acima de tudo, que este ramo, ele é multidisciplinar e você tem que entender um pouco, né? Um pouco da Lei 4.591 de 64, da parte dos condomínios que está lá no Código Civil Brasileiro, da parte ambiental, da parte criminal, da parte de incorporação imobiliária, é a principal que você tem que entender. Então, é o grande nicho de mercado. E o advogado, ele tem que aparecer para o mercado. Qual é a forma dele aparecer para o mercado para ele angariar esses clientes? Essa é a grande dúvida que todos os advogados eles me questionam. Qual é a forma que eu vou aparecer para me apresentar para esse advogado, para esse mercado? O advogado ele tem também que ser um pouco proativo e ter a noção do momento que nós estamos vivendo. Primeiro passo, ele deve fazer uma gestão dentro do seu escritório, né? Uma gestão no escritório através das suas redes sociais, realizar um marketing, mas o marketing que ele tem que fazer é um marketing de conteúdo,
E esse marketing de conteúdo, pessoal, ele é permitido pela nossa instituição. Então, você tem que sempre aparecer nas suas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube ou até mesmo no WhatsApp. Você tem que aparecer sempre de forma profissional. Você tem que mostrar para o mercado que você está preparado para aquele nicho específico e que você tem o conhecimento através desses conteúdos com qualidade. Mandar esses conteúdos semanalmente para essas mídias, para os seus clientes, e para não clientes também, saber utilizar de forma correta essa ferramenta, que é uma ferramenta barata e uma ferramenta totalmente eficaz, né? Muito da minha publicidade mesmo que eu consegui a nível nacional foi através das mídias sociais. Eu sou um advogado militante aqui no estado do Mato Grosso. Você estava falando aí, Thiago, que a Praia Grande tem 3.000 condomínios, né? 9.000 condomínios, né? 9.000. Nós temos 1.700 condomínios aqui na cidade, na nossa capital. No estado todo, nós temos 9.600. Mas eu tive essa projeção nacional através das mídias sociais. Isso, os nossos colegas têm que fazerem essa utilização também. Passar algum conteúdo, né, de forma gratuita para todos que têm interesse nesse nicho, né? Mandar a mala direta, principalmente para quem? Quem que tem interesse no direito condominial? Para as construtoras, né? Todo condomínio ele nasce de uma incorporação imobiliária, então a construtora precisa de um advogado condominial. Para as imobiliárias, são as imobiliárias que comercializam essas unidades na multipropriedade. As administradoras de condomínio, mas as administradoras de condomínio, de forma que você advogue de forma interna para essas administradoras, né? Para os escritórios de contabilidade, todo condomínio tem um escritório de contabilidade, então você tem que apresentar através de conteúdos para essas pessoas, para abrirem as portas, né? E para toda a clientela, a melhor clientela que nós temos hoje, mais de 68 milhões de pessoas que vivem em condomínio. Então, você tem que se apresentar através dessa grande mídia, desse grande mercado, dentro dessa nossa realidade virtual que nós temos aí, saber utilizar essas plataformas e aparecer definitivamente para o mercado. Outra indagação que é muito comum, os colegas não saberem o que fazer, então, para cada nicho do mercado, ou seja, para a construtora. Para a construtora, você pode participar desde o momento da incorporação imobiliária. Então, você precisa se especializar nessa área, na Lei 4.591 de 64, saber, sobretudo, após o artigo 27, 28, saber como que nasce um condomínio. Para você ter uma ideia, o incorporador, no momento em que ele vai fazer a incorporação imobiliária, o artigo 32 dessa lei, ele exige que o incorporador arquive junto ao cartório de registro de imobiliário a minuta da futura convenção daquele condomínio, daquela multipropriedade. Naquele momento ali, o incorporador imobiliário, ele já precisa ter um especialista do lado dele. Então, ali você já começa a fazer o trabalho para as construtoras, para o incorporador. O meu escritório, por exemplo, a gente dá assessoria também para algumas construtoras nesse nicho de mercado também, fazendo elaboração de contratos, fazendo administração de toda aquela parte dos futuros contratos de compra e venda, realizando pareceres, enfim, toda essa parte você vai fazendo, trabalhando diretamente para as administradoras. Para os condomínios, obviamente, diante daquilo que eu acabei de falar, eles precisam também da assessoria jurídica, né? Assessoria jurídica, mas uma assessoria jurídica independente, que não tenha vínculo com a administradora, que não tenha vínculo com as empresas de antecipação de receita e que não tenha vínculo
também com empresas terceirizadas. O profissional, nesta área, ele tem que ter a ética e ele tem que ser um profissional livre, porque é este profissional livre no mercado que vai assessorar de forma lisa, de forma transparente, o síndico, que vai fazer toda a análise de contratos ali naquele condomínio. Vamos analisar primeiro os contratos de prestação de serviço com a própria administradora, ver quais as cláusulas que tem ali, não deixar o condomínio cair em pegadinha de cláusulas com multas absurdas, né? Que é um contrato de prestação de serviço. A jurisprudência já nos diz que esse contrato ele tem que ser firmado por prazo indeterminado, com aviso tão somente de 30 dias antes, se a parte quiser rescindir. Então, isso você já vai fazer uma gestão. Quem é aquela administradora? Qual o capital social dela? Se ela está se apresentando como administradora, quem é o administrador responsável por essa administradora? Porque hoje nós temos no mercado uma gama de escritórios de contabilidade com o nome de administradora. Não é. É mais um exercício ilegal que essas administradoras, entre aspas, estão fazendo e tomando exercício, o trabalho, então, do administrador. Então, você precisa saber quem é o administrador responsável, quem é o contador responsável e fazer uma análise do capital social daquela empresa, se ela cometer algum dano àquela coletividade, se ela vai suportar ou não, exigir que façam um seguro para, eventualmente, eles causarem algum dano à coletividade, por exemplo, deixar de lançar algum tributo e vir a posteriori para os condôminos pagar. Então, tudo isso é o trabalho que o advogado vai fazer com a administradora. Já com as empresas de terceirização de mão de obra, o mesmo quesito também. Ela vai prestar um serviço de portaria, de zeladoria dentro daquele condomínio. Há que se fazer uma análise daquele contrato também. Quem é essa empresa que está aparecendo, que está oferecendo? Qual é o capital social? Ela paga, recolhe ou não recolhe todos os impostos incidentes à relação de trabalho daqueles empregados? Ela está totalmente kits junto à prefeitura, junto à Receita Federal? Nós temos várias e várias terceirizadas que elas vão abrindo uma empresa atrás da outra. Usam tão somente o nome de fantasia. Eu, por exemplo, conheço empresas, já rejeitei, que já dei parecer desfavorável à contratação aqui para os condomínios que eu assessoro, porque a empresa tinha 9 empresas abertas. Ela tinha 9 empresas. Aí eu fui tirar a certidão dos outros CNPJ, todos com débito. Então, quer dizer, isso é o papel, é a segurança jurídica que o advogado condominial vai trazer para aquela coletividade. E isso, o advogado, ele tem que saber, para a hora que ele for vender o serviço dele, para ele falar para o síndico: eu estou te vendendo segurança jurídica. Outro papel fundamental que o advogado condominial vai desempenhar, por exemplo, dentro do condomínio, sempre mantendo a convenção e o regimento interno atualizado. O artigo 1348 diz que o síndico tem que cumprir a convenção, o regimento interno e as decisões de assembleia. Então, todo ano nós temos aquela assembleia ordinária. É nessa assembleia ordinária que você faz a atualização desses instrumentos, da convenção e do regimento interno. Ah, mas o quórum de 2/3 é muito difícil. É muito difícil, mas, doutor, o advogado, você tem que dar um jeito de resolver isso aí. Qual é a forma? Vamos pegar uma assembleia, começa com planejamento, vamos pegar uma procuração dessas pessoas e vamos atrás de quórum, chegar no dia lá e ter os quóruns. É obviamente que você não pode pegar essa procuração em nome do síndico, alguém do conselho, ou pedir para aquele proprietário, e isso vai um trabalho em conjunto com a administradora, que tenha o cadastro daqueles condôminos tudo atualizado, pedir para que ele mande um representante, cientizar ele que ele tem uma função importantíssima, né? Como proprietário daquela multipropriedade. Então, esse é mais um dos papéis que o advogado pode desempenhar no âmbito dos condomínios. A minha imagem está congelada, não é?
no âmbito dos condomínios. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Faz um sinal, Tiago, está ouvindo? Tá, ouvindo tá, doutor. Pode continuar. Se quiser desligar o vídeo para ver se melhora a internet, ver se é melhor. Sim. Mas ouvindo, a gente está te ouvindo normal. Vai ter que voltar, que ela pausou o seu áudio. Tá. Internet. Estão me ouvindo? Posso voltar? Sim? Tá. Então, eu estava a falar sobre as questões, então, administrativas que o advogado faz também, assessorando a administração condominial. As questões atinentes, por exemplo, a reuniões de diretoria, né? A treinamento da diretoria. O meu escritório, por exemplo, eu tenho por hábito, cada condomínio que me contrata, eu trago aquele corpo diretivo, síndico, subsíndico, no caso de ter subsíndico e conselho fiscal, e dou uma palestra interna no meu escritório. E, sobretudo, eu pego a convenção daquele condomínio e coloco no telão e venho explicando para eles o que está atual, o que não está, o que nós temos que fazer. Então, isso é um grande papel também que o advogado tem que fazer, né? O advogado condominial, ele tem que fazer para o seu cliente até em busca dessa pacificação, né? A finalização de notificações, pré-notificações para multa, jurídica, como que o condomínio vai ficar? Vai aceitar aquele recurso? Muitas vezes o condomínio realmente deveria ser multado, levou a multa e aí ele está recorrendo. Quem que vai assessorar juridicamente aquele condomínio, aquele síndico? É o advogado condominial, que vai fazer toda essa parte. Sem falar também da parte da cobrança do inadimplente. A cobrança do inadimplente é responsabilidade do síndico. O síndico tem que fazer toda essa cobrança. E essa cobrança pode ser realizada por esse advogado. Veja bem, advogado sem vínculo com a administradora, sem vínculo com a empresa de antecipação de receita. O advogado, que eu falo com a palavra, vou falar um jargão popular, o advogado raiz mesmo, que somos nós, livre, um advogado livre, que ele pode, a qualquer momento, ter liberdade para falar, tecer algum comentário sobre qualquer prestador de serviço para o síndico, em busca da segurança, né? Então, o advogado pode levar as questões, por exemplo, que nós temos, que é muito comum, para as questões do dano infecto. O que é a questão do dano infecto? Aquelas questões de briga entre condôminos, né? Aquelas questões de barulho, né? Muitas vezes as pessoas acham que tudo que acontece nos condomínios é competência do síndico, o síndico que tem que resolver, e não é. Muitas vezes um conflito entre dois moradores, o síndico ele pode agir ali de forma de pacificação, mas o síndico, no artigo 1348, está bem escrito a função dele. Ele é responsável pela guarda e a manutenção da área comum. A área de atuação do síndico é na área comum. Muitos conflitos entre os condôminos são as chamadas, as questões do dano infecto. Então, são aquelas ações relacionadas à saúde, sossego e segurança. São as questões relacionadas ao direito de vizinhança. Então, muitas vezes, uma das coisas que é comum, questão de barulho, né? Um condômino está incomodando o outro e, às vezes, leva aquilo para a administração. A advocacia condominial, a assessoria pode tentar intermediar essa questão, né? Não há necessidade também de judicializar, pode levar isso para as câmaras de mediação, onde pode propor uma mediação daquele conflito. Isso também é mais uma função que esse advogado condominial que está auxiliando a administração pode fazer pela pacificação dentro dos condomínios. Então, são várias a atuação que o advogado condominial ele tem, como, por exemplo, defender o condomínio em todas as ações que o condomínio tem contra ele, né? Muitas vezes
tem ações propostas por próprios condôminos, tem ações propostas pelo poder público ou por qualquer outra pessoa interessada. Ou, às vezes, o condomínio também ele tem que ir a juízo, né? O condomínio, por exemplo, ele é um grande consumidor, ele compra muito, né? Além dele precisar do prestador de serviço, ele lança a mão também dos contratos, por exemplo, de empreitada. O artigo 1348 fala que o síndico ele tem que dar manutenção na área comum. Essa manutenção na área comum, como eu vejo, já vi alguns palestrantes falando, é contrato de empreitada, não é contrato de prestação de serviço. Já vi palestrante falando, olha, quando você vai fazer uma manutenção no seu condomínio, você tem que prestar bem atenção no contrato de prestação de serviço. Não é. Prestação de serviço é com a administradora, que é aquele serviço continuado, e com a terceirizada. Quando se trata de um serviço de obra certa, a troca de um piso, uma obra que você vai fazer, seja obra necessária, seja obra útil, seja obra voluntária, ali é um contrato de empreita. Muitas vezes tem o contrato de empreita, que é por prazo certo, determinado, e com fornecimento do material que vai ser utilizado naquela obra. Então, o advogado condominial tem que saber e diferenciar tudo isso aí, né? Nesta relação, por exemplo, tem impostos sobre essa relação de emprego. Se você vai fazer, por exemplo, uma reforma na fachada, ali não é um contrato de prestação de serviço, ali é um contrato de empreita, né? Quantos empregados vão estar empenhados naquela fachada? E se tiver um acidente nessa empreitada, quem que responde? O síndico pode vir responder sim, né? Porque no artigo 1348, inciso 5º, diz lá que ele é o responsável pela guarda e a manutenção da área comum e também dos serviços que interessam aos compossuidores. Então, o síndico tem o dever, por exemplo, de fiscalizar se todos aqueles prestadores de serviço daquela empresa que está fazendo aquela empreitada, se eles estão usando, por exemplo, os equipamentos de proteção individual. O síndico tem que agir, ele tem que ser o fiscal ali dentro. E, para isso, ele precisa, muitas vezes, dessa assessoria jurídica. Então, são infinidades de ações que você pode propor. Eu estava olhando recentemente, o Estado do Rio de Janeiro estava tributando a energia elétrica para os condomínios no percentual de 25%, que estava vindo do ICMS. Os condomínios tiveram que ir a juízo, e isso tinha que cada condomínio entrar individualmente através de um mandado de segurança para descer, então, esse percentual, que o percentual correto era 12,5%. Então, veja bem, a infinidades de ações que você tem. Nós temos, por exemplo, ações de uso capião no âmbito dos condomínios, né? Mas já me falaram, Miguel, não pode fazer uso capião de área comum. Realmente não pode. Mas tem muitas vezes o uso capião de vagas de garagem entre condôminos, né? Tem essas ações e o condomínio, às vezes, ele é chamado na ação também. Então, o advogado condominial tem uma infinidade de ações para fazer no âmbito dos condomínios, né? É uma infinidade enorme. E isso, os advogados condominiais precisam fazer mais conteúdo, precisam aparecer mais para o mercado. Para as administradoras de condomínio, né? São elas que administram, tanto as administradoras como os escritórios de contabilidade. Você pode, por exemplo, atendimento junto com o síndico, preparação de assembleias. Você não pode captar serviço lá dentro. Você vai fazer um serviço, trabalhar, então, assim como você pode trabalhar para a construtora, você pode trabalhar para a administradora também, não captando serviço ali dentro, que é vedado pela nossa ética, né? Fazer, por exemplo, as defesas que essa administradora eventualmente pode vir ser proposta contra ela, é o advogado condominial. A administradora, ela também, assim como o síndico, ela também tem a obrigação de prestar contas.
ela tem que prestar contas para a coletividade. Eu mesmo já propus ação de prestação de contas, porque o parágrafo 2º do artigo 1348 admite o síndico ele transferir os poderes de administração para outrem. E, neste caso, ele transfere para quem? Para a administradora. E tem muitos atos de administração que não é o síndico que tem conhecimento. Lançamentos de impostos. Por exemplo, nós temos a grande plataforma do E-Social aí, que fazem todos os lançamentos. Muitas vezes é a administradora que faz. Então, você precisa, em juízo, pedir uma prestação de contas, você tem que propor, muitas vezes, ação contra o síndico e contra a administradora. Aí a administradora vai estar lá em juízo. Então, ela precisa, sim, de um advogado condominial para assessorá-la, para esclarecer essa função e saber qual é o dever dessa administradora. Muitas administradoras cometem também atos ilícitos, né? Eu vi uma administradora, uma certa vez, aí de uma jurisprudência, que ela deixou de recolher os impostos atinente ao ISS, ao município, que era a obrigação do condomínio reter aquele imposto, que o condomínio era substituto tributário, a administradora não fez isso aí, e ela tinha a obrigação administrativa de reter isso aqui, nunca fez. Quando menos espera, chegou uma ação contra o condomínio de mais de 200 e poucos mil, que a prefeitura estava cobrando esses impostos do ISS. Quando chegou isso para o síndico, evidentemente, jogou para a administradora. Né? O condomínio teve que pagar, mas caberia uma ação regressiva contra a administradora. E aí, a administradora também vai ter que se defender, vai ter que ter um advogado condominial, alguém para assessorá-la nesse sentido também. Mais um nicho para o advogado condominial também. Então, nós já falamos de condomínios, já falamos de construtora e já falamos das administradoras. Será que nós temos só esses clientes aí? Não, nós temos o principal cliente nosso. Sabe quem que é? 68 milhões de pessoas que vivem em condomínios. 68 milhões de pessoas que a cada momento são afetados, muitas vezes, por decisões assembleares, por decisões de assembleia. Muitas vezes são multados, né? Muitas vezes são impedidos de exercer os seus direitos no âmbito dos condomínios, que são os condôminos, são os proprietários. Então, essas pessoas estão sendo, muitas vezes, menosprezadas. Eu vejo, lamentavelmente, os nossos especialistas da área condominial, que muitas vezes eles falam até da advocacia, mas às vezes o cara não advoga para nenhum condomínio, viu, Tiago? Isso aqui, receba a minha crítica como um advogado, e advogado que realmente advoga para condomínio, e falam muitas besteiras, e esquecem de falar do condômino. O condômino, muitas vezes, ele é afetado por várias decisões. Esse dia eu entrei aqui no meu escritório, por exemplo, com uma ação, porque o condômino estava sendo impedido de usar uma área comum, porque estava inadimplente. O condômino, bem na época da pandemia, entrou em estado inadimplente, estava inadimplente com 2 cotas condominiais. O esposo dessa condômina estava viajando, ela foi fazer a reserva da área comum para fazer um bolo, porque tinha o aniversário do filho, e foi impedido de utilizar a área porque estava em débito. Aí ela veio me consultar, eu falei para ela, olha, o correto é pagar as cotas condominiais. Por que você não pagou? Olha, não pagamos porque o meu esposo estava viajando e essa pandemia aqui, houve um atraso também, e eu gostaria de fazer a festinha lá para chamar os familiares na área comum lá do condomínio, e estou sendo impedido. Aí tinha um aplicativo, fomos ver no aplicativo, estava sendo impedido. Aí o que nós fizemos? Entramos com uma ação. Isso decorre do direito de propriedade. Então, são esses condôminos que muitas vezes vêm sendo afetados, né? Os seus direitos estão sendo tolhidos, né?
E aí entramos com uma ação, pegamos uma liminar e ela pôde fazer a festa. Obviamente, se vocês querem saber, pagou posteriormente o valor da cota condominial. Eu também prezo por isso também, mas só que a administração condominial não poderia fazer isso, né? Conforme diz o professor Carlos Gargo, né? Ilustre ex-desembargador aí do estado de São Paulo, né? Nós vamos fazer a vingança privada, né? Nós vamos, então, tentar fazer justiça com as próprias mãos, e isso nós não podemos chegar a esse ponto. Eu penso que o condomínio ele tem várias outras formas aí, uma ferramenta eficaz, por exemplo, o novo CPC transformou agora a cota condominial num título executivo. Você pode entrar em juízo imediatamente, você pode até pedir o protesto, a negativação de nome do condômino devedor, você pode penhorar os bens dele, inclusive a própria unidade, né? Ele não tem proteção como bem de família. Então, quer dizer, o legislador deu uma ferramenta eficaz para os condomínios. Então, eles têm que utilizar os meios legais e não outros meios de impedir o condômino, né, de exercer o seu direito. Então, veja bem, para o condômino, o que o advogado condominial pode fazer? Acompanhar ele em assembleia, quando tem alguma assembleia de interesse desse condômino, propor essas ações de anulação de multa. Muitas vezes é muito comum o síndico aplicar a multa sem fazer a notificação prévia. Agora, com essa questão, por exemplo, aí do condômino antissocial, tem muito síndico aí, síndico xerifão, que eles querem tirar logo o cara fora de dentro do condomínio. Esse cara que está saindo, que muitos palestrantes estão falando, síndico, a questão da função social da propriedade, você pode tirar esse condômino que não cumpre com a função social fora. Mas a partir do momento que você tira, esse condômino precisa de nós, gente. Precisa de nós, de um advogado condominial. Vamos analisar realmente se cabia essa medida excepcional, essa medida drástica contra esse condômino. Esse condômino, ele foi tolhido num dos maiores direitos dele, que é o uso da propriedade dele, né? É óbvio que, com o passar dos anos, a propriedade veio sendo relativizada. Hoje nós temos que observar as questões de função social da propriedade e tal, mas essa medida de você excluir o condômino é uma questão excepcional. E esse condômino que foi excluído, ele tem o direito sagrado de defesa, né? Então, ele vai precisar, sim, de um advogado condominial. E, para isso, nós precisamos nos apresentar também para esses cidadãos que são grandes, que são pessoas também que vão contratar o advogado condominial. Outra questão também, propor ação de revisão de cláusulas da convenção ou do regimento interno, né? Muitas vezes aquele condômino, como por exemplo, ele tem um animal, ele quer ter um pet, e há condomínios, muitos condomínios no Brasil, que impedem a permanência de animal nas unidades. A gente pensa que para nós que somos do meio, parece que é uma coisa absurda, mas não é. Se você andar na sua cidade, deve ter algum lugar que proíbe. E aí, como faz? Vão manter aquela cláusula? O condômino quer ter o animal dele. Ele vai precisar de um advogado condominial para entrar com uma ação revisional, para revisionar, mostrar a decisão do STJ, que é possível, sim, ele ter o animal no interior, na sua propriedade, só que aquele animal tem que observar os princípios norteadores do direito de vizinhança, que é saúde, sossego e segurança, né? O condomínio não pode limitar ele no exercício desse direito de propriedade, o condomínio pode tão somente regulamentar o uso da propriedade. O advogado condominial, advogando também para o condômino, ele pode propor, eventualmente, se ele tem uma dúvida e o síndico negou alguma informação para ele, ele pode propor uma ação de obrigação também de fazer contra o síndico, para que o síndico preste conta para ele, faça com que o síndico preste conta, né? O artigo 1348 diz que uma das obrigações do síndico é prestar conta à Assembleia, aí tem uma vírgula, e quando solicitado.
Então, o condômino ele tem o direito de ter a prestação de contas. O problema é que tem muitos síndicos que não querem prestar conta para esse condômino. Aí o condômino vai ficar sem informação? Ele tem direito de ter informação. Qual é a forma? Vamos entrar com uma ação de obrigação de fazer, pedir uma liminar, né, uma tutela antecipada, pedir para que o juiz determine para que o síndico preste conta, afinal de contas, é um dos direitos do condômino, né? Ação, por exemplo, ação de exibição de documento. Eu quero ver como foi contratado esta administradora. Eu quero ver como foi contratada esta prestadora de serviço. Eu tenho direito de ter uma cópia. Não vou te dar porque isso é documento sigiloso. Sigiloso coisa nenhuma. Eu sou condômino, sou proprietário, eu tenho direito. Ah, você não vai dar? Então, uma ação. Aí o advogado aparece, o advogado condominial. Ação de exibição de documento, né? Ações de antecipação de prova, por exemplo. Você quer fazer uma prova, quer fazer uma antecipação de prova, por exemplo, com obra, ou até mesmo você quer entrar com uma ação, você acabou de receber a tua unidade e está aparecendo alguns vícios, né? Alguns vícios na unidade, ou até mesmo lá no condomínio, na área comum, porque qualquer condômino ele tem legitimidade para propor uma ação em nome da coletividade, em nome de todos com relação à área comum. Mas eu preciso saber se aqueles vícios ali, se é um vício endógeno ou é um vício exógeno, né? O que é endógeno? Endógeno, quando o vício veio da construção. Endo, a própria palavra fala endo. Quando é exógeno, aí o vício é por falta de manutenção do síndico. Então, o que você precisa? Pegar um engenheiro que entenda de patologia da construção, fazer um laudo, aí você entra na justiça, pede então uma perícia, feita aquela perícia, e depois você só entra com uma ação de obrigação de fazer e acabou, uma ação indenizatória, pedindo em valores, ou pedindo para que a incorporadora faça. Então, mais uma ação interessante. Eu vejo muitas vezes as pessoas têm um problema na sua unidade, ele vai reclamar para o síndico, né? Ele esquece que ele teve uma relação de consumo como entre ele e a incorporadora e acha que o problema que está tendo um vazamento lá no vaso dele, alguma coisa, ou que está tendo vazamento, é o problema, é o síndico que tem que resolver, não é, né? Esse condômino, ele precisa ter uma assessoria jurídica condominial que entenda do direito condominial para propor as ações. Temos ações também aí do dano infecto, né? Muitas vezes a briga entre condôminos é o síndico que tem que resolver isso? Claro que não. O meu vizinho do lado todo dia fuma charuto e ele fica fumando a tarde inteira lá e vem fumaça para o meu apartamento. Como que eu vou resolver isso? Eu vou entrar com uma ação do dano infecto contra ele, ou vou pedir, fazer uma transação em alguma câmara, né? Eu quero até mandar um abraço à minha amiga Ana Pretel, ela que é especialista nessa área de mediação e de arbitragem aí de São Paulo, ela fala com muita propriedade. Então, quer dizer, o advogado condominial, ele tem várias formas para resolver esses conflitos, né? Outra ação importante também, as ações criminais no âmbito dos condomínios. É muito comum agora, com essa quarta revolução industrial, o cara acha que ele está no grupo de WhatsApp do condomínio, que ele pode sair xingando o síndico de ladrão, xingando todo mundo, ele pode fazer, ele está imune, não está. A jurisprudência nos dá conta, e muitas pessoas vêm sendo condenadas, né? Muitas pessoas aí estão tendo que indenizar. Eu tenho esse tipo de ação aqui no meu escritório, você entendeu? E isso precisa do advogado condominial, advogado que está por dentro da jurisprudência, né? E, por exemplo, em assembleia é muito comum, né, ter aquelas confusões e o cidadão lá com o dedo em riste, dar na cara de um, do outro, mandar ficar quieto, causar tumulto em assembleia, ser agredido verbalmente em assembleia, agredir o síndico. Quem que vai resolver essas pendências? Tudo isso é advocacia condominial. Então, quer dizer, Tiago, nós temos um nicho enorme, e eu estou até me alongando demais nessa palestra, mas é que eu quero abrir a mente dos colegas, porque os nossos colegas, infelizmente, e os palestrantes que nós temos aí, só falam para o síndico e acham que a gente só pode advogar para condomínio. Claro que não. Você pode advogar para construtoras. O condomínio, ele nasce lá com uma construtora na incorporação imobiliária.
desde a minuta da convenção. Você pode advogar para administradora, você pode advogar para o próprio condomínio, ou você pode advogar para os condôminos, né? Então, essa é o grande nicho do mercado, é a grande perspectiva que nós temos. Agora, para isso, nós precisamos aparecer para esse mercado, né? Nós precisamos produzir conteúdos com qualidade. Cria seu canal no YouTube, manda toque, algumas dicas para síndico, para incorporadora, para todo mundo. Cria suas mídias sociais. Em vez de você fazer um check-in, que você está lá na bela praia, da Praia Grande, aqui, ó, estou com bronzeado. Cara, põe um conteúdo sobre direito condominial, faça a sua rede social ser uma rede profissional, venda o seu serviço. As pessoas não querem saber se o Palmeiras ganhou do Corinthians ou perdeu, isso aqui não interessa. Você precisa aparecer para as mídias sociais de forma profissional, produzindo conteúdos de qualidade. É desta forma que todo esse nicho de mercado vai enxergar você, usar com qualidade. Agora, qual é o nosso grande desafio a meio a tudo isso? O grande desafio que nós temos em meio a tudo isso são as questões de ética profissional no exercício da advocacia. Estamos num momento de transformação, atravessando um momento seríssimo, né? Por exemplo, conforme prescreve o artigo 2º do nosso Código de Ética, diz lá, o advogado é indispensável à administração da justiça, defensor do Estado democrático, do direito, da cidadania e da moralidade pública e da justiça e da paz. Isso está no nosso estatuto. Porém, a gente vem enfrentando um desafio enorme, que é a falta de ética neste campo condominial. Qual é a falta de ética, meus colegas? É o oferecimento de serviços advocatícios por parte de administradoras de condomínio, por parte de escritórios de contabilidade, certo? E por parte dessas empresas de antecipação de receita. Nós, advogados, temos o dever de fiscalizar isso aí. Isso é o grande desafio. Nós, advogados, temos que mandar para o Tribunal de Ética todas essas pessoas. O Tribunal de Ética do Estado de São Paulo fez um papel fundamental para nós, a advocacia. O Tribunal de Ética da OAB daí do Estado de São Paulo, onde criou-se a primeira jurisprudência e que, num processo interno, eles julgaram, falando sobre essa questão do exercício ilegal dessas administradoras, do oferecimento desse serviço. Ora, isso é odioso. Se nós, advogados, não podemos fazer propaganda da nossa atividade, aí vem essas administradoras, muitas vezes você olha na cláusula contratual, falando para contratar elas e que ela te dá advocacia de graça. Quer dizer, além de banalizar a advocacia, ela está oferecendo de forma gratuita, está fazendo uma concorrência desleal com nós que estamos inscritos na ordem, com nós que estamos especializados, com nós que mantemos o nosso escritório. Olha só a banalização. Então, nós temos que denunciar essas empresas, temos que mandar no Tribunal de Ética, sim. A OAB, o Tribunal de Ética do Estado de São Paulo, criou a primeira jurisprudência. A OAB do Distrito Federal recentemente entrou com uma ação civil pública e mandou na Justiça Federal, encontra-se nesse momento com uma liminar proibindo as empresas lá do Distrito Federal de fazer essa prática odiosa, essa prática ilegal, imoral contra todos nós advogados. Então, esse é o grande desafio de todas as seccionais, do Brasil, de todos nós, advogados. São essas empresas que estão desestimulando o jovem advogado, a advocacia condominial, porque não é fácil você manter, muitas vezes, o teu escritório e concorrer com essas pessoas.
né? Eu faço parte também, lá no Conselho Federal, da Comissão de Direito Condominial. Lá nós estamos fazendo um trabalho também, mas devo confessar aos senhores, junto no Conselho Federal, tem alguns membros, colegas, advogados, que são ligados a administradoras e nós estamos tendo algum embate também. Mas, como nós somos maioria, a gente vem, com o tempo, vencendo tudo isso aí. Penso que o Estado de São Paulo também, como membro da Comissão de Direito Condominial, como membro da Comissão do Direito Condominial na OAB, no Conselho Federal, penso que o Estado de São Paulo também tem que tomar uma providência. A seccional do Estado de São Paulo também. Nós temos vários colegas, líderes de mercado aí do Estado de São Paulo, que são donos de várias administradoras grandes. Então, tem que mudar esse comportamento e dar oportunidade para os jovens advogados também. Isso que eu estou falando nessa seccional, eu já tive a oportunidade de cobrar os colegas daí de São Paulo também, né? Então, nós temos que tomar essas medidas. São Paulo não está fora disso também. Temos que tomar essas medidas o mais breve possível, para dar oportunidade para todos. Não essas administradoras fazer uma reserva de mercado para poucos advogados, como eu já vi advogados bater no peito e falar, eu advogo para 300, para 600, para 1.000 condomínios, né? Com todo respeito, advoga coisa nenhuma. Ele advoga para a administradora que capta o serviço ilegalmente e passa para ele. Ele advoga para a administradora. Muitas vezes não advoga para um condomínio. Então, esse é o desafio de todos nós, advogados condominiais, de denunciar isso aí, de lutar pela ética profissional e de termos os nossos direitos restabelecidos. Se nós, advogados, não tivermos disposição de lutar pelos nossos direitos, jamais nós vamos ter disposição de lutar pelo direito dos outros. Então, esse é o grande desafio que nós vemos fazendo. Quero ressaltar aqui também, por último, já vou finalizando, a questão da importância das comissões de direito condominial. A primeira comissão de direito condominial que nós tivemos no Brasil foi a comissão aí do Estado de São Paulo. Lamentavelmente, com a nova administração, essa comissão ela foi desfeita e não temos mais. Hoje está junto com a comissão de imobiliário, né? E a do Mato Grosso foi a segunda comissão. De lá para cá, hoje, nós já somos em 40 e poucas comissões, né, Tiago? Né? A de vocês é mais umas, 44, né, comissões. Então, nós estamos multiplicando e precisamos cada vez mais multiplicar, falar desse grande nicho de mercado, que é o direito condominial, falar da advocacia condominial, fazer os nossos direitos serem respeitados e é muito bom, nesse momento, cada um ficar no seu quadrado. As administradoras que vendem o serviço de administração tão somente, os escritórios de contabilidade que vendam o serviço de contabilidade. O nosso serviço de advocacia tem que ser vendido, oferecido por nós, advogados. Nós que estamos inscritos na ordem, nós que estamos batalhando dia a dia e nós temos que ser respeitados, porque estamos atravessando um momento de mudança de comportamento. Estamos na 4ª Revolução Industrial, estamos na era do compartilhamento, estamos fazendo o compartilhamento da multipropriedade. Surge, então, com tudo isso, o direito condominial, junto com outros direitos, surge, então, o advogado condominial, e essa é a grande realidade. Um abraço para vocês, desculpe eu ter me alongado um pouco, mas isso era um pouco que eu gostaria de falar a todos os meus colegas aqui. Um forte abraço. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer, Tiago, a oportunidade que você está nos dando aqui de falar um pouco da advocacia condominial. Paula, ou sou eu? Pode ser, tanto faz, doutor. Vamos lá, eu vou aqui. Brilhante palestra. Agora nós vamos abrir aqui a oportunidade para que os nossos participantes possam interagir, fazendo perguntas. Então, esse é o momento que, se alguém quiser
fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, alguma colocação, esse é o momento para poder trazer aí as indagações. A Adriana avisa para nós se já teve alguma. Espera um pouquinho, doutora, que eu estou olhando aqui, tá? Tá joia. Enquanto ela averigua ali a questão, doutor, dizer assim que o senhor, em uma hora, o senhor conseguiu nos trazer um horizonte incrível de oportunidades para que todos os advogados que queiram enveredar nessa área específica do direito condominial entendam o tamanho do nosso mercado, né? O senhor deu um número de 68 milhões, ou seja, praticamente 1/4 da população do país é a quantidade de clientes que nós temos hoje, né? Então, clientes em potenciais, né? Potenciais. Então, e os desafios que o advogado condominial tem como essa bandeira de lutar e resguardar o mercado, a sua área de atuação específica, sem que haja intervenção de modo ilegal, né? Que haja essas vendas casadas, coisas que beiram a ilegalidade. Mas eu vou abrir para que o pessoal pergunte. Eu tenho uma pergunta no final para o senhor. Obrigado mesmo aí por toda essa explanação. E o senhor foi cirúrgico, sem qualquer tipo de demagogia. Num tempo curto, o senhor conseguiu nos trazer um panorama, a amplitude do direito condominial, que, de certo modo, não é conhecido pela grande maioria dos advogados. Tiago, tem uma pergunta no chat. Vamos lá. Você lê, Adriana? Posso ler? Vamos lá. É de Antônio Maria Aburuza. Serviço de especialista, por exemplo, eletricista, que é contratado por dia, esse contrato pode ser firmado? Doutor Miguel? O serviço de um especialista, ele é contratado por dia, né? Ele pode ser firmado, sim. Ele se for fazer o serviço, e é interessante que tenha um contrato, até porque é um eletricista. Vai que acontece um dano lá, ele vem a óbito no interior do condomínio. Aí não tem contrato, não tem nada. Eu aconselho que todos que vão adentrar o condomínio, que tenha contrato, mesmo que seja por um dia, né, que faça seu contrato. E para isso o síndico ele precisa dessa assessoria jurídica para ele saber distinguir o que é um contrato de prestação de serviço e o que é um contrato de empreita por obra certa. Só complementando, no serviço de eletricista, ele também tem que prestar um serviço em consonância com a NR10, né? Que fala do respeito, é uma norma regulamentadora que trata do tema. Então, o advogado ele tem que dar justamente esse suporte ao síndico e ao condomínio para que obedeça, né, que tenha observância de toda a normativa legal, para que não venha a sofrer qualquer tipo de sanção. Correto, doutor? Certeiro, é isso aí. Todas NBR, fazer exigência dos equipamentos individuais de proteção, porque vamos hipoteticamente, ele vai fazer um serviço, não, um servicinho, caiu, vamos trocar um disjuntor, por exemplo, a chave geral, aí o cara vai lá e morre, e aí como que faz? Aí não tem contrato, não estava usando EPI, e aí? Aí é o síndico respondendo, é o condomínio respondendo civilmente, né? E o síndico respondendo ali de forma culposa por homicídio, porque não fiscalizou, não tinha contrato, quer dizer, é um amadorismo total. Então, todo e qualquer serviço do âmbito dos condomínios tem que ter contrato, você tem que saber quem se vai ter, tem que ter contrato, tem que ter ART, tem que ter nota fiscal de serviço, tem que ter tudo. E ser prevencionista nesse caso, nessa consulta prévia ao advogado, antevê muitos problemas, né? Acaba sendo até mais rentável para o condomínio, para o síndico, para aquele que busca esse serviço específico. Isso, Tiago, nós vendemos, sabe o quê? Segurança jurídica. Sim. A partir do momento, a nossa função como advogado é muito importante.
Nós vendemos segurança jurídica. A partir do momento que você tem um advogado, agora é qualquer advogado? Claro que não, é um especialista na área, né? E essa nossa função aqui ela é multidisciplinar. Por exemplo, você tem que saber de responsabilidade civil, se não tiver todas aquelas precauções, você tem que saber de um crime culposo, que o síndico pode responder por culpa. Então, quer dizer, ela é multidisciplinar, mas é um pouco mais da teoria geral do direito, e o advogado condominial ele tem que saber um pouco disso aí, né? Sim. É verdade. Temos mais alguma pergunta no chat, Adriana? Não, doutora, foi somente essa. Ok. Será que mais alguém? Esperar aqui mais um minutinho para ver se tem mais alguma pergunta. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Caso alguém tenha alguma pergunta, alguma colocação, como eu falei, não é demagogia, é a admiração pela bagagem que o Dr. Miguel Zain traz. Aproveite que é uma oportunidade única que nós estamos tendo aqui. O Dr. Miguel, inclusive, a gente estava conversando um pouquinho antes, a gente estava discutindo sobre a questão de quórum, né, a dificuldade, às vezes, de conseguir o quórum para determinadas votações. Inclusive, o Dr. Miguel está propondo uma emenda legislativa, tem um projeto de lei, não é isso, doutor? Eu propus, até inclusive eu mandei para uns colegas aí de São Paulo, mandei para uns colegas de Brasília, da seguinte forma, veja bem, no direito empresarial, quando você vai abrir uma empresa, exige-se o visto de um advogado no contrato social, certo? Por que exige esse visto? Para dar segurança jurídica para aqueles contratantes, para aquela sociedade, né? Nós estamos propondo também um projeto de lei para que cada condomínio, também, quando você for fazer a minuta da convenção desde a incorporação imobiliária, ou cada alteração de convenção ou de regimento interno, que tenha necessariamente o visto de um advogado também. Isso, veja bem, ele vai trazer uma segurança jurídica para toda aquela coletividade. Aquela coletividade vai estar com as suas normas atuais, né? Ele sempre vai estar com as normas atuais e dentro da jurisprudência, uma norma técnica feita por um técnico também, né? E também, por outro lado, vai trazer um grande nicho de mercado para nós, advogados, né? Porque, definitivamente, o síndico, que é quem contrata o advogado, ou o incorporador, né, ou até mesmo o condômino, ele vai ver a necessidade do advogado, porque o advogado está ali, aquelas normas são técnicas. Como que é feito hoje? Hoje, a construtora contrata um engenheiro de incorporação imobiliária, faz todos os projetos, desenha. Na hora de se fazer a incorporação imobiliária, ele faz um copia e cola de uma convenção e coloca lá para cumprir tabela com a prefeitura. A prefeitura analisa, fala, não, a convenção está aqui, ninguém analisa a cláusula, manda para frente. Eu já fiz a assembleia de instalação de condomínio de lotes, Tiago, que estava lá previsto manutenção dos elevadores, para você ter uma ideia. Tinha uma parte lá. Então, quer dizer, ele pegou uma convenção de um condomínio em edifício, de um prédio, e colocou naquele condomínio de loteamento. Quer dizer, totalmente despreocupado com as normas, com quem está morando lá dentro. Os caras queriam cumprir a parte dele. A parte dele era a incorporação imobiliária, fez, acabou, recebeu a dele e que se exploda quem mora lá dentro dos condomínios. Eu penso que não é dessa forma, né? Tem que ter um critério melhor com relação a isso. Exato. Deixa eu ver aqui. Paula, Adriana. Está fechado o seu áudio, Paula. Ou se não temos mais nenhuma pergunta, eu falo por mim nesse momento. Eu não sou uma especialista, não exerço na área do direito condominial, então confesso que fiquei maravilhada, fiquei encantada, pego o gancho até da fala do doutor Tiago, no sentido de que realmente é algo que assim nos leva a desejar, a conhecer mais e de repente até se enveredar por esse caminho do direito condominial. O doutor Miguel realmente tratou de uma maneira didática, excelente, de quem realmente conhece de forma aprofundada, como nós já sabemos que sim,
mas consegue transmitir esse conhecimento de uma maneira excelente. E, para mim, uma palestra sensacional, que dá desejo de conhecer muito mais, de aprender muito mais. E eu acredito que os participantes, inclusive os estudantes de direito que aqui participam conosco sempre, né? Eu tenho certeza que não foi diferente no sentido de sentirem desejo de aprender um pouco mais. Então, diante disso, Thiago, te passo a palavra para que você faça as considerações finais para nós, e aí, em seguida, depois eu faço os agradecimentos e comunico os próximos eventos, tá bom? Tá certo. Olha, eu gostaria, inclusive, de agradecer ao OAB de Praia Grande, né? Em nome de toda a diretoria, pela oportunidade de presidir essa comissão através dessa incumbência que me foi dada, né, de presidir a comissão. Tive a oportunidade de conhecer o Dr. Miguel, nós participamos aí do mesmo grupo de advogados, de presidentes do Brasil todo. Lá muitas figurinhas são trocadas, né? Muitas coisas ideias partem dali, né? Tive o prazer de, por pouco tempo, conhecer o Dr. Silvio Capanema, né? Que faleceu recentemente e foi uma perda grande para essa área do direito condominial. E, assim, o Dr. Miguel, ele está lançando um livro agora, né, doutor? Estou lançando um livro em breve, um livro sobre a prática da advocacia condominial. Vamos falar um pouco sobre essa advocacia. Essa palestra aqui foi uma parte, um capítulo do livro. Quando a gente fala da advocacia condominial, a gente está explanando com relação a isso aí. Vai ser um livro bem legal, com modelos de ações, por exemplo. Manual, né? Tem um condômino antissocial. Como que eu vou fazer para você tirar esse condômino antissocial? E esse livro, ele vai ser interessante, que ele vai vir com... Você vai estar lendo o livro, ele vai ter um suporte de uma plataforma. Ele já vai ser dentro dessa quarta revolução industrial. Você está lendo o livro, aí você tem um capítulo ali, você coloca o teu celular no QR Code, vai te mandar para a plataforma, aí na primeira página do livro tem um código, você acessa aquele código, aí você assiste a aula relativa àquele capítulo. Você entendeu? Por exemplo, Assembleia de Condomínio, né? E aí por aí vai, Assembleia, Constituição do Condomínio, multas em condomínio, vão ter todas as aulas de suporte, modelos de ação. Eu quero um modelo de ação para eu embargar uma obra que você está advogando para o condomínio. Você quer embargar aquela obra que o condomínio está começando a realizar ela indevidamente. Qual o modelo? Já tem um modelinho pronto ali, tudo. Você vai pegar, você vai estar ali, você vai ter a oportunidade de baixar ela para o seu computador, certo? Vai ter um banco de jurisprudência de mais de 10 mil jurisprudências, todas atuais, só do condomínio edilício. Então, quer dizer, é uma coisa bem interessante, e eu estou fazendo isso porque eu vou falar para você, a gente não ganha dinheiro vendendo livro, viu, Thiago? É mais para fazer uma função social mesmo, para ajudar o colega. Eu quero, na realidade, divulgar o direito condominial. O meu sonho é que todos os estados tivessem essa comissão, que os advogados criassem interesse por essa área. Veja bem, para o jovem advogado, se você advoga hoje, Thiago, para 2, 3 condomínios, você já tem uma condição de, pelo menos, você estar trabalhando, você pagar as contas iniciais do seu escritório. Você entendeu? Eu hoje advogo aqui para 84 condomínios, né? Então, quer dizer, tá tranquilo, é tudo favorável, tudo tranquilo. Mas só que foi tempo para chegar até aqui. E isso que eu quero passar para as outras pessoas, e não tenho vínculo com nenhuma administradora, pode ter certeza. Se eu tivesse, provavelmente não estaria falando, mas eu não tenho interesse. A minha área é advocacia. Não estaria me posicionando dessa forma como eu me posiciono a favor dos advogados, né? Então, é um grande nicho onde esse jovem advogado pode iniciar. Às vezes ele vai iniciar trabalhando no escritório de advocacia aí, ganhando R$1.000, um salário mínimo, 1.500, alguma coisa, vai advogar para condomínio, vai oferecer, apareça corretamente nas mídias sociais, né? Enfim, e capta os seus clientes, se especialize, né? São Paulo mesmo tem vários cursos aí, ó. A FAAP tem um, inclusive até eu sou professor num curso de pós-graduação aí, na área de gestão e direito condominial. É um grande manual para todos, né? É um livro de cabeceira para o advogado condominial, até porque há anos o senhor estuda e vem esmiuçando o tema. Então, para nós é um grande presente, é um manual
é tudo, já vem até, como se diz no popular, mais mastigado. O doutor Franco está aqui também, o vice-presidente da nossa OAB Praia Grande. Quer falar alguma coisa, Franco? Ô, Tiago, boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Doutor Miguel, boa tarde. Boa tarde, doutor Franco. Boa tarde a todas, a todos que aqui estão conosco nesta tarde. Eu estava aqui com o meu vídeo fechado, viu, doutor Miguel? Porque essa semana eu tenho ficado com a minha pequena aqui no escritório na parte da tarde. E aqui tem de tudo. Nessa semana está tendo de tudo. Jogo de futebol com material de escritório, tá uma algazarra. Mas eu consegui separar esse finalzinho aqui, porque eu também não poderia deixar de tecer alguns comentários aqui. E eu vou me pegar muito no final da sua fala, no final da palestra, porque nós, enquanto gestores de ordem, né, nós, enquanto representantes da advocacia, é muito importante a gente pontuar exatamente o final da sua fala, que é o combate ao exercício, à captação indevida da clientela. A gente sempre aplaude, sempre reforça qualquer discurso de combate de violação de prerrogativa, de respeito e de atenção à ética e aos procedimentos éticos e de total combate à captação indevida de clientela. Então, na qualidade aqui de vice-presidente, eu não vou dar os parabéns só pelo teor da palestra, vamos dizer assim, pela parte condominial, que foi muito bem exposta. O colega realmente é uma referência no assunto. Tiago também é o nosso presidente da comissão, uma pessoa que atua na área também, com conhecimento de causa, mas eu vou parabenizar o colega Miguel, doutor Miguel, pela postura aí, pelo discurso, porque é importante. A gente tem bastante estudante de direito que acompanha os nossos eventos. Nessa época de pandemia, os estudantes têm acompanhado ainda mais os nossos eventos virtuais, os eventos online, e é importante mesmo ressaltar sempre que a gente tem que combater esse tipo de coisa, que a gente, desde o início da nossa formação, a gente já tem que marcar posição nesse sentido, de defender a advocacia, né? Essa postura é uma postura de defesa da advocacia. Então, assim, eu não quero me alongar muito, mas fica aqui registrado os parabéns. Em nome da nossa subseção, a gente se sentiu, enfim, estamos muito felizes com a sua vinda aqui hoje, de forma virtual, muito agradecidos e parabéns aí por esse final de palestra e por reforçar, viu, doutor Miguel, todo esse sentimento que a gente não pode, né? Isso é uma plantinha que a gente não pode deixar de regar. Ética, prerrogativa, combate à captação indevida de clientela. A gente tem que estar sempre que pode falando sobre isso, porque nós, bons advogados, a gente faz questão de que a nossa categoria seja bem vista, seja valorizada, e é no exercício disso que a gente vai conseguir esse nosso objetivo. E só para terminar, Tiago, meu amigo, parabéns aí, viu, a você, aos demais membros da comissão, a comissão que é capitaneada por você, meu amigo, parabéns pela condução dos trabalhos, parabéns por ter trazido o doutor Miguel, tá? A todas e a todos, fica aqui o meu forte abraço, o meu grande beijo. Paula, também a Comissão de Cultura e Eventos, hoje representada na sua pessoa, eu externo os parabéns, tá? E estamos aí. Vamos que vamos. Um grande abraço a todos. Obrigada, doutor Franco. Obrigado, Franco. Bom, sendo assim, eu também, sem querer muito me alongar, mas também quero mais uma vez agradecer por essa excelente palestra. Mais uma vez, reitero meu agradecimento pelo aceite do Dr. Miguel Juarez, por nessa tarde ter trazido boa parte dos seus conhecimentos para nós, né? Aí abrilhantando dessa forma didática, como eu já disse, excelente. Eu tenho certeza que todos aproveitaram. E dizer que a nossa casa, com todo carinho, digo, a nossa casa, a OAB, está de portas abertas para o doutor, e que possam haver muitas outras palestras,
excelentes como essa, e ainda mais porque em próximas oportunidades nós teremos a alegria de termos palestras presenciais e podermos aí nos abraçarmos e agradecer essa troca de conhecimentos tão excelentes de profissionais como o senhor, doutor Miguel. Quero agradecer em especial também o doutor Gonçalo, que hoje, apesar de ter tido um imprevisto, não pôde participar, mas que tem praticado essa gestão de uma maneira tão excelente, permitindo que todos esses projetos e palestras e acontecimentos da nossa querida subseção, tudo isso seja possível de uma maneira tão bem feita. Agradeço também a participação dos nossos presidentes de todas as sessões, em especial hoje da comissão organizadora de condomínio, né, do doutor Tiago, e também a presença do doutor Franco Antunes, o nosso querido vice-presidente também. Agradecer a todos os nossos participantes, convidados, colaboradores, como sempre, que tornam tudo isso possível, nos ajudando como anjinhos da guarda, como eu sempre as chamo. E agora peço permissão para poder anunciar os nossos próximos eventos. No dia 5/11 de 2020, às 19 horas, nós teremos transmissão simultânea pelo Facebook, através do @132OABPG. Nós teremos o debate com os candidatos a prefeituráveis, né, de nosso município, no movimento de eleições limpas. No dia 10/11, agora de 2020 também, às 16 horas, teremos a palestra Análise sobre as principais violações de direitos e prerrogativas, aviltamento de honorários, entre outras, com o expositor Dr. Leandro Sacerdo. E no dia 17/11, às 16 horas, palestra Prevenção da Criminalidade, participação da família e da sociedade na prevenção da prática do crime, com a expositora doutora Ana Paula Zomer. Ainda continua a nossa campanha do Lacre Solidário, com arrecadação de lacres e tampas plásticas nos pontos de coleta, na Casa da Advocacia e Cidadania de Praia Grande, na Rua Borges Neto 703, na Vila Benim, ou na Sala de Apoio da Justiça do Trabalho, com coordenação da campanha através da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Quero agradecer mais uma vez a confiança não só do doutor Gonçalo, mas também de uma maneira bastante especial, nunca esquecendo, da doutora Morgana, presidente da nossa Comissão de Cultura e Eventos, que também tem feito um trabalho excelente participando na organização dessas palestras, que no momento, infelizmente, está um pouquinho ruim de saúde, né, aí por um motivo de pós-cirurgia, mas em breve, se Deus quiser, já estará aqui conosco, participando desses projetos com o qual ela faz com tanto amor, com tanto carinho e também com tanto brilhantismo. Agradeço mais uma vez a participação de todos, sintam-se abraçados e beijados, agradeço essa oportunidade de estar juntos de todos vós e até uma próxima palestra, se Deus quiser, que Deus nos abençoe. Um grande beijo a todos, uma excelente tarde. Obrigada mais uma vez, doutor Miguel, muito obrigada pela excelente palestra. Obrigado a todos. Um grande abraço, doutor Miguel. Obrigado pela sua participação. E só não concordo com o Palmeiras. Vamos, Santos. Muito obrigado mais uma vez aí para o doutor Franco aí, que nos recebeu aí, a seccional. Paula, um grande abraço para você aí. Tiagão, precisamos de políticas públicas para os condomínios, viu? Tá? Os condomínios são grandes arrecadadores para a municipalidade. Estão vendo aí que vão falar aí nas questões aí de entrevista, afinal, quais as políticas públicas que os prefeitos e os vereadores da Praia Grande têm para os condomínios? São eles que arrecadam muito para a municipalidade. O que está sendo revertido? Muitas vezes o síndico tem uma dificuldade simplesmente para trocar uma lâmpada na rua que está queimada ou colocar um limitador de velocidade, quebra-mola, não sei, alguma coisa assim, ele tem uma dificuldade. Então, precisamos também de políticas públicas para os condomínios. Forte abraço para vocês, fique com Deus. Estou muito honrado com essa participação hoje, estou à disposição e quero visitar pessoalmente vocês aí um dia. Será um prazer. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, doutor Miguel. Eu ia mesmo fazer a brincadeira no final, eu ia falar, então, no final da história, barulho no prédio não pode, mas quando o Palmeiras ganha, pode, né, doutor Miguel? É isso? Quando o Palmeiras ganha, pode. Lá na minha casa é assim.
assim, meu pai ensinou assim, Ó, meu irmão, no dia olha aqui, ó. repetido. Aí, ó, isso aí. Aqui, aqui, ó. E ó, o estilo, ó a arma aqui, quem fala a arma. Ó, doutor, agora tem uma fã 2 vezes, já era fã no sentido profissional do doutor, mas agora que soube que é palmeirense, então agora fechou. Um abraço. Tá certo, então, muito obrigada.